Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas aí a mais uma Prosa com Bertaglia, prosa cada vez mais fantástica, e hoje nós estamos trazendo aqui um tema que é muito legal, construindo resiliência, uma reflexão. Existem algumas palavras que fazem parte de nosso vocabulário pessoal e empresarial, e muitas vezes o significado é dúbio, mas mais ainda, como compreender esses conceitos e aplicá-los em nossas vidas? Uma destas palavras é a famosa resiliência. Resiliência refere-se ao quão bem podemos lidar e se recuperar das dificuldades da vida, tanto no âmbito pessoal como também no profissional. Pode significar a diferença entre lidar com a pressão e perder a calma. Pessoas resilientes tendem a manter uma perspectiva mais positiva e lidar com o estresse de forma mais eficaz. Mas não se desespere, pois pesquisas existem e mostram que, embora algumas pessoas pareçam ter o senso da resiliência naturalmente, esse comportamento, eu vou chamar aqui de dom, também pode ser desenvolvido. Vale a pena refletir sobre este tema, independentemente se estamos passando por uma situação difícil nesse momento ou temos o risco de enfrentá-la em algum momento de nossa vida. E é sobre este fantástico tema que eu tenho o privilégio aqui de prosear com o meu amigo de longa data, Aurélio Sales. Grande Aurélio, meu amigo, que fantástica a sua presença aqui, um orgulho, um prazer enorme. Seja bem-vindo aqui à Prosa com Bertaglia, Aurélio. Paulo, primeiro, obrigado pelo convite. Já assisto o teu canal faz tempo, aí como você falou, a gente tem um pouquinho mais de 20 anos de admiração, pelo menos eu, admirando o teu trabalho, desde os nossos preâmbulos lá da época de HP. Sempre te tive como um mentor. Na verdade, acho que um pouco do que a gente conversou, te considero um mentor dos meus mentores. E quando a gente combinou, a gente estava meio que escolhendo o tema, meio que resiliência achou a gente de forma natural. Você lembra que a gente bateu um papo, falou, pô, do que a gente pode falar? Eu fiquei extremamente lisonjeado, extremamente orgulhoso de você me convidar para fazer parte do teu canal. E aí o assunto resiliência veio porque, não como eu sendo um especialista, eu acho que eu sou um cara que hoje, realmente, eu sou muito mais resiliente do que na época que a gente se conheceu lá atrás, ou desde quando eu tinha meus 20, 18 anos, mas eu ainda sou um work in progress, por assim dizer, né? Ou seja, é um pouco do que você comentou. Dá para melhorar, é um tema que a gente conversou sobre como ajudar as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, nas grandes corporações, ou até em família. É um tema que, assim, não tem como você falar, mas eu sou um cara que eu não preciso disso, eu sou uma pessoa que, assim, isso não vai fazer minha vida mais fácil ou mais difícil. Não, sim, meio que é a chave do sucesso para a vida pessoal e profissional, se é que dá para separar uma da outra. Assim, me apresentando, eu sou Aurélio Sales, tenho 48, vou falar quem eu sou, depois quem eu estou, tá? Então, eu sou Aurélio Sales, de 48 anos, casado, muito bem casado com minha esposa Flávia, pai de dois semi-adultos, um já com 21 e uma filha, Maria Clara, Gabriel com 21, Maria Clara com 17. E o que eu estou? Eu sou diretor de contas estratégicas, estou diretor de contas estratégicas da Oracle, empresa fantástica da qual eu estou trabalhando nos últimos 6 anos, e venho de uma longa jornada, você sabe bem, de grandes empresas norte-americanas, alguma brasileira, assim, mas e o assunto me encanta, o assunto resiliência, o assunto de inteligência emocional no meio corporativo ou familiar me encanta. Então, obrigado pelo papo, obrigado pela oportunidade e estamos juntos sempre, Paulo. Que bacana, Aurélio. Você sabe que a admiração aqui é recíproca, sem dúvida nenhuma, né? Eu gosto muito de você, da família, às vezes a gente tem feito aí alguns churrascos, né? Parou durante a pandemia, mas nós vamos voltar em breve. Essa amizade, ela continua, e eu costumo dizer, Aurélio, que pessoas do bem aqui são sempre bem-vindas, né? E eu enxergo, sim, essa resiliência em você, essa pessoa que sempre lutou
por uma carreira, mas mais do que isso, né? Uma pessoa, um indivíduo fantástico que cuida da família, que se preocupa com a família, que tem um relacionamento de amizade bastante importante. Vamos explorar um pouquinho mais, o Aurélio, essa parte, porque você é uma pessoa que sempre acreditou, né, na sua condição profissional, ou seja, nas suas habilidades e tudo mais. Eu não vou fazer perguntas para você, eu vou deixar você falar mais sobre esse processo da resiliência, porque quando você trouxe esse tema, eu falei, pô, esse tema é fantástico, esse tema dá para a gente nadar de braçada. E não é um tema onde nós estamos trazendo alguém da academia ou um psicólogo que entende o assunto, Exatamente. mas alguém que vive o assunto, né? E que sentiu um pouco daquilo que nós falamos, né, Aurélio? Evoluiu dentro desse contexto. Vamos lá, meu amigo. Já sentiu muita falta da resiliência no começo, meio e até às vezes eu ainda a idade, a maturidade dá muita inteligência para a gente, né, Paulo? A gente tem a experiência facilita um pouco nossos caminhos. Então, quando a gente conversou, era meio que como é que eu conseguiria retribuir para o Aurélio que está começando agora, para o meu filho que está entrando no mercado de trabalho agora, ou uma pessoa de 27, 28 anos, a geração que a gente percebe que querem as coisas um pouco mais rápido do que o curso natural da vida, assim, de promoções em grandes empresas. Hoje a gente vê muita gente desistindo de sonhos porque não se realizaram em 6 meses, não se realizaram em um ano. E assim, e como eu sofri muito com essa parte de ansiedade, a gente fala assim, pô, mas você tem uma resiliência profissional ou você tem que separar a tua vida profissional da tua vida pessoal. E a gente sabe que não é bem assim. Você sabe que quando você tem um bom dia na empresa, você tende a ter um bom jantar em casa. Quando você tem um mau dia na empresa, você tende a chegar um pouco mais mal-humorado, um pouco mais sem paciência em casa. E é difícil você separar essas duas pessoas, o Paulo ou o Aurélio profissional, ou o Paulo Aurélio pai de família, marido, etc. Então, assim, me encanta. Acho que o recado é para quem está assistindo é um tema. Eu aprendi, eu fiz alguns cursos de programação neurolinguística, de inteligência emocional ao longo da minha vida, que me trouxe. Lembra que você falou? É um tema que dá para exercitar? Sim, eu sou a prova disso. Eu era um cara que me abalava muito, assim, não aceitava de repente críticas ou não aceitava uma opinião contrária, ou achava que todo mundo, às vezes, quando você é novo, você acha que o mundo está conspirando contra. E aí você percebe, no meu caso, você era um exemplo, e outros amigos nossos eram exemplos, de que na mesma situação pessoas reagem de forma diferente. E quando você reage de uma forma mais positiva, uma forma mais tranquila, mais amena, o universo tende a retribuir de uma forma mais tranquila, mais amena também. A sua vida tende a ser um pouco mais fácil e você consegue alcançar seus objetivos. Eu vou usar o exemplo que a gente estava comentando. Você era meio que um barco navegando na calmaria, um veleirão. E para chegar no mesmo objetivo, eu era mais ou menos uma bola de boliche, saía batendo em cada pino lá para chegar. A gente chegava no mesmo objetivo? Possivelmente sim. Só que o esforço, o desgaste, a energia eram completamente diferentes. Acho que isso talvez seja o importante, a beleza desse bate-papo. E isso está muito inserido nos soft skills que a gente vê hoje, né? É um cara muito bom para trabalhar com números, é um cara muito bom para entregar projeto, é um cara muito bom, mas como é que é a vivência dele numa grande corporação ou num público um pouco mais heterogêneo, onde ele vai ter que conviver com pessoas de diferentes características pessoais? Não estou falando de um grupo de especialistas, onde você tem que, talvez, convencer, você não é chefe direto da pessoa. Um pouco da minha posição, um pouco do que a gente passou também junto é que, às vezes, numa grande corporação, você acha que é fácil você navegar sendo o chefe, mas puta, às vezes aquela pessoa não responde para você, então você tem que partir pelo convencimento, e uma pessoa bem convencida, ela rende muito mais do que aquela pessoa que você simplesmente manda fazer alguma coisa. Então é um pouco da experiência que a gente teve. Acho que é uma troca aqui, viu, Paulo? É bacana o que você está trazendo, até
conforme você foi conversando aí, eu comecei a trazer à memória aqui algumas passagens interessantes no mundo corporativo. Eu tenho saudade de vez em quando, viu, Aurélio? Tá certo que o tempo já passou, hoje com 65 anos eu tenho uma responsabilidade com a minha empresa, mas é uma das coisas que eu sempre busquei, até para dar um pouquinho de qualidade de vida, né, em relação ao trabalho, em relação à família, e você tem razão, não dá para separar. Essa história, eu fico 12 horas, 10 horas dentro da empresa e quando eu sair de lá, né, eu esqueço tudo. Não, não funciona assim, né? Não é dessa maneira como funciona. Né? E se tiver alguém que falar para mim que funciona assim, poxa vida, eu acho que os meus 40 anos de vida aí de mundo corporativo vou ter que Exato. jogar pelo buraco, né? Porque realmente, e até tem um livro que é o Ócio Criativo, né? Do Domênico Di Masi, que fala exatamente sobre isso, ou seja, há uma mescla muito grande, né? Entre você trabalhar dentro de uma organização, entre você cuidar da família, dos amigos, se relacionar com os amigos, ao mesmo tempo ler, ou seja, é a busca do lazer, e muitas vezes está conectada, inclusive, com a criatividade. Essa história de chegou 6 horas da tarde, 5 horas da tarde, deixou cair a caneta e você não lembra mais, logicamente vai depender um pouco da função, né? Tem essa característica. Mas nós estamos falando aqui de funções, das funções de liderança, coordenação, né? E da característica da pessoa, você comentou o termo criatividade, ou vamos pegar um pouco de produtividade. Tem pessoas que têm o seu relógio interno, algumas pessoas, por exemplo, eu posso render um pouco melhor de manhã, você rende à tarde, só que à noite eu posso ter alguma coisa. E falando um pouco mais, que veio para complicar tudo, a questão da pandemia o termo resiliência ou flexibilidade de você estar em casa hoje, 9 da manhã, você tem algumas atividades, por exemplo, meu cachorro estava latindo aqui, eu estou no meio de uma reunião, meu cachorro estava latindo, ou minha filha aparece e fala assim, pô, pai, eu estou com um problema na escola, você consegue me levar às 9h30? Ou a sua esposa está recebendo alguém do supermercado, também está no trabalho dela, e você está na mesma sala, no mesmo ambiente físico. Nem todo mundo tem a sorte de ter um escritório reservado, então muitas das pessoas que a gente convive estão no mesmo ambiente, com 3, 4 pessoas, um estudando, 2 trabalhando, um cachorro querendo comer, a empregada limpando a casa. Então você fala, cara, quanta gente teve problema psicológico, quanta gente teve problema para se adaptar nessa pandemia, por não estar preparado para lidar com essas intempéries, com essas mudanças de característica no nosso mundo mercado, nosso mundo corporativo e o nosso mundo pessoal, né? Nossa família. Misturou tudo. Hoje está tudo misturado. Botaram tudo no liquidificador, fizeram um mix e tá aqui, bebe agora aí e tenta separar o que você consegue. O leite da fruta. Você sabe que aqui na Prosa a gente eu tenho trazido muitos amigos, né? Uma rede grande, onde nós falamos inclusive de saúde mental, nesse momento que nós vivemos, né? Um momento difícil, e a gente comenta muito sobre essa circunstância de empatia, de relacionamento, como buscar apoio nas pessoas. E aqui, dentro da Prosa, o Aurélio, pode parecer estranho trazer o tema de resiliência para nós conversarmos, mas não é, porque aqui nós trazemos tudo que é relacionado ao mundo dos negócios, gestão de negócios. Esse que é o grande foco nosso aqui na Prosa Convertagro. E resiliência tem tudo a ver com isso, né? Então, logicamente que aqui eu não vou falar de futebol, de religião, né? Não é esse o objetivo, a não ser que haja uma conexão com o mundo corporativo, aí nós trazemos, porque aqui vem projetos, finanças, tecnologia, né? Liderança, supply chain, ou seja, compras, tem muito assunto que nós debatemos aqui. Aurélio, eu queria explorar um pouco mais contigo a parte, porque uma das coisas que eu considero fundamental, principalmente nesse aspecto de resiliência, é a habilidade, isso você tem bastante pela sua experiência, em solucionar e resolver problemas. Mas eu queria fazer isso, o Aurélio, tomando uma aguinha, um café, e indo para o segundo tempo da nossa conversa aqui. O tempo passou voando, passou rápido, né? E o primeiro tempo acabou, então nós fazemos aqui uma parte e vamos para o segundo tempo. Pode ser para você? Tá bom, vamos lá. Aurélio, meu amigo, que conversa fluida, um bate-papo gostoso, uma prosa fantástica aqui, né? Parece que nós estamos lá nas nossas reuniões, né? Com o Evaldo Silveira, o França, né? o pessoalzinho lá.
Então, muito bacana, o E Alex o assunto Skoralik, né? resiliência, você É, falou de duas pessoas, o Evaldo e o França, que são extremamente. O França, também um mágico da resiliência, também é de verdade. o Evaldo, o Alex, são os meus mentores. Cresci com essa seleção, com esse meio campo da seleção. Você, França, o Evaldo, o Alex. Olha só que bacana. Quer dizer, nós estamos. É uma É, das coisas que eu falo, viu, Aurélio? Você trouxe aí um ponto interessante. Estar rodeado de pessoas boas, pessoas fantásticas, te faz melhor. Esse um sem requisito dúvida, interessante. sem dúvida. Aliás, essa é uma habilidade, chutar para fora aquilo que é negativo, né? Tentar ajudar quem Não, é, não né, é quem pensa fácil, negativo. É, mas você ter essa clareza assim, pessoas do bem atraem pessoas do bem. Então, quando você tem bons valores, naturalmente, é, assim, você se aproxima de pessoas com outros bons valores. O Bertaglia, quantas vezes, e entra um pouco no assunto resiliência, quantas vezes no meio corporativo a gente foi tentado a fazer, tomar alguma decisão, alguma atitude que não estava de acordo com os nossos valores. E todas as vezes que, porventura, a gente tenha seguido esse caminho, a gente foi ali na frente, deu 2, 3 passos e falou, cara, isso está me deixando extremamente infeliz. E a gente volta e acha o caminho que... Assim, quantas vezes as grandes corporações... a gente, de repente, o caminho mais fácil é tomar um caminho que não é o mais legal, que não é o adequado, e você descobre. Aí vem um pouco da experiência também, né? Que depois de alguns anos você aprende que, cara, esse caminho eu não vou seguir mais, ou esse tipo de comportamento eu não vou ter mais. Eu tive uma conversa com uma grande executiva de uma telecom, há uma semana, duas atrás. Hoje ela está também com os seus 52 anos. E ela falou, cara, as pessoas que eu trabalhava numa outra grande telco, que me conhecem hoje, que eu encontrei na vida, que a vida me deu a oportunidade de eu conhecer quando eu tinha meus 27, 28 anos, quando eu estava no meu primeiro nível de gerência, e agora como CIO de uma grande empresa, elas olham para mim e falam assim, cara, o que aconteceu com você que você ficou uma pessoa muito mais leve, muito mais agradável, muito mais... A gente se abre com você, recebendo esse tipo de feedback. Não tem nada melhor do que você com 50, 52 anos, você receber esse tipo de feedback que você melhorou, né? O ruim é você piorar ou perceber que as pessoas não te procuram para isso. Mas ela comentou isso, que a experiência, você dá muito murro em ponta de faca, você às vezes tenta descobrir o seu caminho sem perguntar para os outros ou para as pessoas com mais experiência dentro da empresa. Então, assim, um pouco do aprendizado que a gente tem agora é legal passar para quem está nesse início de jornada aí. Acho que esse é o caminho. Não, inclusive é muito bacana o que você está falando, Aurélio, até porque tem uma conexão muito forte com as características das pessoas, num aspecto que eu coloco da seguinte forma: é, a grande maioria das pessoas elas são do bem, né? E muitas vezes, por circunstâncias, elas são levadas a tomar certas atitudes. Uma delas, inclusive, eu coloco da seguinte maneira: você, por exemplo, avalia as pessoas pelo que elas estão. Não é? Você começou muito bem falando disso. Eu estou, Exato. né? A E eu gente tá. sou. O poder É. pessoal, pô, aquele cara é CIO, aquele cara é. Isso, Valor perfeito. melhor É, que aquele cara que é o garçom do restaurante que eu é, vou. é. A gente tende a dar esse status maior pelo que as pessoas estão e não Exatamente. pelo que. E aí, Aurélio, eu sou um exemplo vivo disso, né? Ou seja, eu trabalhei na IBM, na Unilever, na HP, né? na Oracle. Então, são empresas grandes e eu percebo que o fato de você ter um crachá dessas empresas tem um peso importante, porque são empresas admiráveis. Aí, quando você sai dessas empresas, você não tem mais o crachá, é que você vai perceber o quanto de amigos ou de pessoas que estão Exato. dispostas a relacionar pelo que você é e não pelo que você está, né, existem. Então, esse é um ponto interessante e que ao longo da vida você aprende a separar muito bem. Eu sei separar muito bem esse tipo de coisa, né? Então, qual é o interesse, qual é o objetivo da pessoa. E isso está
de certa forma, associado também ao conceito da resiliência, ou seja, a É isso aí. capacidade de ler e de resolver problemas. E aí eu queria entrar num outro ponto aqui, até porque resiliência significa desenvolver relacionamentos, né? E aí eu Exato. gostaria que você falasse um pouco mais, porque você citou até alguns nomes aí, né, que são comuns a nós dois, né, nesse relacionamento. Isso é importante para as pessoas, né, Aurélio? Eu vou. Até você comentou que a grande. Eu comentei de pessoas do bem, pessoas do mal, e você me corrigiu muito bem, falando que a grande maioria das pessoas são do bem. Eu diria até mais, até pegando um pouco no. Se você ler A Arte da Felicidade, que é um livro de um psicólogo norte-americano entrevistando o Dalai Lama. Basicamente, o que ele fala foi: todas as pessoas são do bem, todas as pessoas acham que são do bem. Porque, na verdade, o que elas fazem, o objetivo maior é trazer satisfação. Qualquer atitude de um ser humano, se ele agride alguém ou se ele elogia alguém, é porque aquilo está trazendo satisfação para ele, ele age, é intrínseco ao nosso inconsciente que a gente busca a nossa satisfação. A, a, o ponto positivo da resiliência, de você ter ou desenvolver a resiliência, é que você aprende a fazer isso sem. Lembra que eu comentei do barco, o veleiro cruzando o oceano sem onda e a bola batendo nos pinos? Depois de um tempo você percebe que fala, pô, eu tô causando mais, eu tô deixando mais pino caído do que em pé. Será que esse é o objetivo da vida? Esse é o objetivo, como a gente fala, quando você chega na altura dos seus 50, 55 anos, você fala assim, você olha para trás e fala, o que eu construí? Eu construí mais do que eu destruí? Eu tive mais bons relacionamentos do que... Então, quanto mais cedo você começa a perceber no teu ambiente, no teu habitat, que você está construindo mais do que destruindo, você é uma pessoa mais sociável, onde as pessoas te procuram para você ajudar, e você descobre que você é um cara que está ajudando mais do que sendo ajudado, talvez, ou prejudicando, tende a ser uma característica importante, porque assim, você vai ser um cara, um team leader natural, você não precisa ser chefe de alguém, mas as pessoas vão te procurar para te aconselhar, você vai aprender com o outro, porque quando você escuta e você dá a tua opinião, ou você pede a opinião dos outros, você aprende essa parte de comunicação, de ouvir, de falar, de se abrir, de ser confiável. Assim, são características que você não aprende numa faculdade, eu não sei, faz tempo que eu não frequento uma, mas não deve ter isso escrito num livro, como você se tornar uma pessoa admirável dentro de uma empresa, dentro de um círculo de amizades. Mas você tem pequenas pistas. Eu estou dando aqui, por exemplo, só que eu estou nos meus 48 anos, Bertaglia. Se eu tivesse essa cabeça que eu tenho agora com 27, 28 anos, minha vida seria muito mais fácil, concorda? Então é importante Entendi. você perceber essa parte de puta, eu sou um cara que a pessoa me dá um feedback, às vezes eu travo e não gosto daquilo. Por que eu não gosto? Será que aquilo realmente não é verdade? Quanto mais você absorve e você devolve de uma forma mais tranquila, mais fácil vai ser sua vida corporativa, pessoal, entre seus amigos, em qualquer grupo que você habite. Acho que é isso. Aliás, Aurélio, não, fantástico o que você trouxe aí. Aliás, existe uma característica bastante interessante que é importante que as pessoas conheçam, né? Que é a seguinte: a definição de resiliência, ela engana um pouco as pessoas e coloca uma pressão nas pessoas, ou seja, resiliente é você enfrentar, é ser duro, né? Sempre aparece aquela fotozinha da árvore, né, que dobra e depois volta à posição Isso. original e tal. Você tem que entender que você é um ser humano, você não é aquela árvore, né? E tem um pequeno detalhe, você melhora conforme você vai passando, né, dentro da sua jornada. Você vai evoluindo, vai aprendendo. Agora, muita coisa do que você falou aí está conectada à humildade. O quanto eu sou humilde, né, que é o que você foi, e tem sido, o quanto eu sou humilde para reconhecer onde estão os meus gaps e de que maneira eu posso e devo trabalhar esses gaps, né? Porque nós temos que tomar um cuidado também, o Aurélio, em imaginar e perguntar para as pessoas, onde você acha que está a minha fraqueza, a minha deficiência? Cada um que você É isso. perguntar vai te dar uma lista de fraquezas. De repente, você vai começar a tratar todas as fraquezas da sua vida, você vai entrar numa depressão. Não é por aí. Você tem que realmente olhar
quais são os seus objetivos, estabelecer o objetivo e, a partir daí, para chegar naquele objetivo, como é que eu sou resiliente tratando os meus gaps? Concorda Exato. comigo? É isso. Quando você fala em humildade, facilita muito a tua vida. Eu vou falar também porque eu já tropecei muito de não escutar o que as pessoas, ou às vezes não dá o devido valor para determinado conselho, determinada opinião. E aí depois, a vida também ensina, né, Roberto? Sim. O bom da vida é que se você vai aprender por bem ou por mal, você escolhe. É que a parte boa é que você, quando começa a ser um pouco mais inteligente, um pouco mais calejado, você percebe que, cara, deixa eu facilitar aqui, então, porque eu tô tomando muita porrada da vida. E aí você começa a ser um pouco mais humilde, começa a entender um pouco de que. E aí é um outro lado também da humildade, da resiliência, de você não também se afetar, porque você não vai conseguir agradar todo mundo. O nosso Jesus Cristo não conseguiu. Você começa a identificar que, cara, não agradei, mas puta, aquilo tô de acordo com meus valores, também não ofendi, não vou fazer parte daquele grupo que talvez eu faça desse. E você começa também a resiliência a aceitar os nãos que a vida te dá. Ou seja, pô, também Sim. não quero ser bem quisto por todo mundo, não quero ser bem quisto. Estou feliz aqui, estou satisfeito aqui, estou seguindo, estou bem com os meus valores, estou bem estou feliz. É, eu, você aprende a interpretar que nem todos os dias. Acho que a grande dificuldade, a grande mensagem que eu passo para os meus filhos é assim: os dias, a gente tem mais dias ruins do que bons. Então dê valor para os seus bons dias, principalmente na empresa. É, mas você saber disso e saber que um dia ruim não significa nada quando você chega em casa, você chega mais leve, você se torna uma pessoa mais leve. Tanto quanto você está tendo uma reunião ruim, uma reunião dura, um resultado ruim na tua empresa, você fala assim, tá bom, qual que vamos trabalhar para melhorar isso aqui, e você chega em casa com a tua família porque você sabe que aquilo faz parte do jogo. Isso faz parte da resiliência, aprendizado, um pouco da humildade também, porque o cara que quer agradar, o cara que quer ser o maioral em todos os meios, ele é um pouco de contrassenso com humildade. Esse cara não vai conseguir. Tá? É um pouco da nossa inteligência que a gente aprende. Assim, acho que são temas que estão extremamente ligados aí. E tem um ponto aí bastante interessante, né, Aurélio, que você colocou, que é a característica da pessoa, é como ele vive dentro da empresa, os problemas que ele enfrenta. Eu costumo dizer, eu faço mentoria para muitas pessoas, né? Eu costumo dizer para o pessoal é o seguinte: quando você olha pela perspectiva de problemas, né, veja a metade do copo cheio. É uma frase velha, uma expressão velha, né? Mas considere o seguinte: toda empresa contrata um funcionário para quê? Não é para pagar o salário para ele, né? Não é com olhar social, não é. Né? E sim, você é um solucionador de problema. Né? Na É realidade, isso. você está trazendo uma solução, seja na área de vendas, de planejamento, de manufatura, de supply chain, de qualquer coisa. Você é uma pessoa que vai trazer soluções, mesmo que É isso. seja o sujeito que carrega o caminhão lá. Qual é a solução dele? É distribuir o produto, carregar o caminhão, desovar o produto, É né? isso. É fazer o produto chegar de A a B. É isso. Isso. Então, veja, esse é um contexto interessante. Quando as pessoas colocam isso na cabeça, ela levanta de manhã e fala: opa, qual é o problema que eu tenho que solucionar hoje? Né? Então, e é essa maneira: uns ganham mais, outros ganham menos, mas é em função dessa habilidade de tratar os problemas, de trazer as soluções para eles, né? Essa que é a grande verdade. É. Você colocou um ponto que é assim, você saber qual que é a sua atividade, qual que é o seu papel dentro da empresa, te faz mais feliz e mais tranquilo, porque você percebe que você não vai conseguir resolver todos os problemas da vida em todos os dias. Talvez alguns problemas demorem um pouco mais. O grande lance da humildade ou da resiliência é que você aprende também a pedir mais ajuda a quem talvez já estivesse dentro daquela solução. Você aprende também a falar que, cara, eu não sei a solução disso, principalmente em problemas mais complexos, e aí você pede ajuda do seu superior, porque a gente, principalmente o brasileiro, ele tem um pouquinho de medo de ser escalado ou de pedir ajuda para o chefe dele, porque ele acha que ele está demonstrando uma incompetência dele. Talvez sim, mas está na hora de aprender. Se está com alguma dificuldade, vai e aprende. E um outro ponto, Paulo, que quanto eu já sofri, o quanto o ser humano sofre,
pô, fala, pô, mas eu queria estar na posição daquele cara, eu queria ter o salário daquele cara, eu queria ter o poder pessoal, a posição, o título daquela pessoa. E graças a Deus, em alguns casos, a vida me deu essa oportunidade de eu chegar no título, no cargo, no salário dessa pessoa, a gente, assim, por diversos cargos de liderança. E quando você chega, você olha, você tem a clareza, e graças a Deus, em alguns momentos eu tive, de ter a clareza de olhar e falar assim, putz, eu só via, a gente tem outro ditado popular, né? Eu só via a bebida, só via o uísque que esse cara tomava, não via os tombos que a vida dá nele. É verdade. Isso é bacana. É, Isso, é, quanto mais rápido você aprende isso, menos você inveja o outro, porque você sabe que tudo tem um sacrifício pessoal. Para é. qualquer coisa, quantas horas, quantos finais de semana você acordou cedo e foi dormir no domingo à noite, você tem tempo para compartilhar com a tua família porque você tinha alguma coisa para entregar. Então, isso é bem interessante de você ver que. Outra coisa, a gente falou assim isso me preocupa muito assim, com os valores dos meus filhos e dos meus amigos. Né? Assim, o, no final do dia, o garçom ele ele tem o mesmo valor que o CEO, que o chairman de uma grande empresa. Ele pode não ter o mesmo carro, ele pode não estar na mesma posição, mas ele é tão importante quanto aquela pessoa. E quantas vezes você senta para conversar com um cara que é um chairman, que é um CEO, que é um diretor de uma grande corporação, ou você senta para conversar com um cara que é um vendedor de uma loja de sapatos, sem ofender, mas é um cara, um garçom ou alguma coisa que, independente do nível social, os caras, assim, você aprende muito mais de um lado do que do outro. Essa pessoa tem muito mais para te oferecer do que do outro. Isso é importante, porque infelizmente, a gente tende a rotular pelo tag da camisa, pelo tag do carro, por quantos metros é o apartamento da pessoa onde ele mora e por aí vai, entendeu? Legal. E não é por aí. Bacana. Ou quantas medalhas o Mutley colocou no peito, né? Lembra É isso, é isso. que a figurinha que você está colocando? Medalha, medalha, medalha. Eu lembro bem desse desenho, Deixa eu né? contar uma história do Mutley, que como é um pouco também da experiência, da vivência, um pouco assim, quando eu converso com as pessoas falam que eu sou meio. Eu falo um pouco, eu sou meio duro às vezes na forma de falar, eu falo um pouco das coisas que as outras pessoas. Mas de uma forma bem humorada, assim, eu sou meio resmungão, eu sou meio. Ah, então tá bom. E aí o pessoal me mandou esse. Ó, cara, eu achei a pessoa que é você perfeito, é o Mutley. Então você meio que dá. É um pouco sarcástico, dá aquela risadinha e tal, beleza. Então. Por isso que eu uso o Mutley como meu fundo de tela, Paulão. Bacana. Aurélio, meu amigo, prosa fantástica por aqui, mas nós estamos finalizando a nossa prosa, né, com gostinho de quero mais, e nós vamos fazer isso ao vivo em qualquer momento. Aurélio, meu amigo, um abração virtual para você. Paulo, obrigado. Espero que tenha dado conteúdo suficiente. Assim, de novo, reforçando, eu ainda estou no começo para o meio da minha jornada em aprender a ser resiliente, aprender a ser um ser humano melhor, mas espero ter um pouquinho para contribuir com o pessoal que assiste o teu canal. Muito obrigado pelo convite, me sinto extremamente orgulhoso, cara. Obrigado mesmo. Você não sabe Contribuição como. fantástica. É isso aí. Obrigado. Ao infinito e além, que a força esteja conosco. É isso. Um É isso. abração, Aurélio. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.